Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero
nossa oração, Deus. Sonda-nos, quebranta-nos, ó Pai, se for necessário, quebra-nos, refaz de novo, para que através da Tua Palavra, para que através, ó Pai, das Escrituras, nós sejamos guiados e orientados pelo Senhor, com o único e exclusivo objetivo de ter a nossa vida, ó Pai, sendo colocada à Tua disposição, Deus. Molda-nos, muda-nos, transforma-nos, para sermos usados da maneira como agrada ao Senhor. Bom dia, meus irmãos. Nós vamos começar então mais um ao redor da mesa. Como vocês puderam ver na abertura, nós vamos durante todo o mês de setembro tratar sobre o tema educação cristã. Algumas pessoas vão estar envolvidas nessa jornada durante o mês de setembro. Eu, o presbítero Felipe, o pastor Flávio, que vai estar conduzindo o dia de hoje, o pastor Nelson, também o presbítero Rodrigo. No final do mês de setembro, nós vamos ter a oportunidade de ouvir o presbítero Solano Portela, presbítero da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, em São Paulo, e assim estaremos finalizando o mês de setembro, refletindo sobre a educação cristã. Na maioria das vezes, quando as pessoas distinguem educação cristã e educação secular, elas o fazem de uma maneira que me parece bastante impreciso. As pessoas costumam pensar em educação cristã e educação secular em termos do espaço da existência humana que é coberto por essas duas formas de educação. Então, na mente de muitas pessoas, educação cristã é a formação espiritual ou ética que é dada pela família ou pela igreja. E educação secular seria a formação nas diversas outras áreas da vida que é fornecida por instituições escolares. Então, as pessoas distinguem essas duas coisas pelo espaço. Eu creio que isso é um problema, por duas razões. Primeiro, porque isso significa alimentar uma mentalidade dualista na qual Deus cobre apenas uma parte ou faz parte de apenas um pedaço da nossa existência. E segundo, porque isso significa limitar o impacto do evangelho na formação de um indivíduo. Seria dizer que o evangelho só tem algo a dizer a respeito da espiritualidade e da ética e não a respeito de outras coisas. É claro que existe uma distinção entre educação cristã e educação secular, mas essa distinção não diz respeito ao espaço que esses dois modelos têm na vida de uma pessoa, mas tem a ver com a cosmovisão que fundamenta esses modelos. Na verdade, educação cristã é todo e qualquer tipo de formação de qualquer aspecto da vida de um indivíduo que se dá fundamentado na perspectiva cristã ou numa cosmovisão cristã, enquanto educação secular é qualquer educação que se destina a qualquer aspecto da vida de um indivíduo que não está fundamentado numa educação cristã. O grande diferencial entre educação cristã e educação secular, portanto, é o reconhecimento ou não do senhorio de Jesus Cristo e daquilo que Deus diz em sua palavra. Dito isso, nós poderíamos dizer que há basicamente duas razões pelas quais nós deveríamos optar por uma educação cristã. A primeira razão é porque ela é, para nós cristãos, uma questão de coerência. O que a Bíblia diz sobre Jesus Cristo? A Bíblia diz que ele é o autor, o mantenedor e o objetivo final de absolutamente todas as coisas. Paulo diz que dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Portanto, promover ou produzir educação levando em conta Jesus Cristo nada mais é para nós do que uma questão de coerência.
se ele é tudo, aquele em quem estão guardados, escondidos todos os tesouros da sabedoria, é simplesmente inconsistente não levar Cristo em conta quando nós promovemos educação. A segunda razão é que a educação cristã também é uma questão de benefícios para nós. Francis Schaeffer, quando falava da fé cristã, costumava dizer que a fé cristã é a verdade verdadeira, o evangelho é a verdade verdadeira. O que Schaeffer queria dizer com isso? Basicamente, que o cristianismo é uma visão de mundo que corresponde à realidade, que aquilo que o cristianismo diz pode ser verificado na realidade. O que o cristianismo diz sobre o homem é a verdade sobre ele. O que o cristianismo diz sobre o mundo é a verdade sobre o mundo. O que o cristianismo diz sobre o conhecimento é a verdade sobre o conhecimento. O que o cristianismo diz sobre os valores é a verdade sobre os valores. Portanto, o cristianismo não é mais uma opção num catálogo contemporâneo de ideologias. O cristianismo é a verdade. E quando nós promovemos educação baseado na verdade, nós promovemos a melhor educação que podemos promover. Então, por duas razões, educação cristã e não educação secular. Questão de coerência e questão de benefício. Bom dia Felipe, bom dia reverendo Flávio. Como já foi dito, durante todo o mês de setembro, o tema será educação. Mas vamos começar onde é necessário iniciar. O tema do reverendo Flávio é cosmovisão e educação. Reverendo Flávio, explique para nós, por favor, em termos simples, o que significa cosmovisão e como a cosmovisão se relaciona com a educação. Nos fale, por favor, a respeito desse tema. Bom dia, reverendo Nelson, bom dia, Felipe, você que está nos acompanhando, que está nos assistindo aí, quero de antemão já agradecer a oportunidade e não quero rasgar a seda para vocês dois não, mas quero dizer que é um prazer estar na companhia de vocês dois, viu? Bem, a primeira vez, né, que eu ouvi no nosso meio evangélico, né, esse termo de cosmovisão, eu estava no seminário em Montes Claros, no MTC latino-americano, foi no ano de 1997, numa aula de antropologia cultural. O curso tinha uma ênfase, né, na área da missiologia e tinha uma perspectiva muito voltada para a área de missões transculturais. E essa discussão sobre cosmovisão, naquele momento específico, né, se destinava a gente entender que cada cultura tem uma forma pela qual ela enxerga o mundo, né, ela se percebe, aquelas pessoas dentro daquele contexto cultural. Ela tem todo um conjunto de valores e de princípios e que aquilo não só forma a forma dela pensar, mas também influencia nas decisões que ela toma. Naquele momento específico, quando nós falávamos sobre cosmovisão, a intenção era nos dar essa orientação para que pudesse perceber que quando um missionário chega num campo transcultural, ele tem que saber discernir isso. O que é a cultura dele, para que ele não leve a cultura dele junto com o evangelho, para que ele, ao pregar, pregue apenas o evangelho e não a cultura dele. E o que é, de fato, naquela cultura, questões que são contrárias ao evangelho, para que ele saiba como contextualizar o evangelho para aquela cultura. Essa foi a primeira vez que eu tive uma proximidade com esse termo. Naquela época, talvez até por limitação minha, mas eu não tive acesso e não via aqueles que formam opinião no nosso país, o pessoal que está no mundo acadêmico teológico, o termo cosmovisão, falar sobre cosmovisão não era uma coisa muito, muito comum. Naquela época, quando se falava sobre transformação do evangelho, era muito comum eu ler e ouvir o termo do evangelho como uma contracultura. Mas eu entendia que o que se estava falando era algo que tinha a ver com cosmovisão também. Salvo engano, parece que o termo cosmovisão foi cunhado por Kant, no ano 1790, salvo engano. Mas o fato é
independente de quando o termo foi cunhado ou não, o fato é que ela sempre esteve aí, porque o que é cosmovisão? Num termo simples. Ela é aquela visão que o indivíduo tem do mundo como um todo e que forma o seu pensamento e que vai influenciar o seu modo de agir. Então ele vai agir conforme ele pensa, conforme ele entende o que é o real, o que é a verdade, o que vale a pena. Então isso vai formar o pensamento dele, a forma como ele age. E educar, né? Educação é o quê? Educar é o quê? Vamos pensar aqui, vamos tomar de empréstimo uma definição simples, né? Eu até fiz questão de dar uma olhada no dicionário e eu anotei aqui, né, porque a minha memória não é tão boa assim. Uma definição que está no dicionário da língua portuguesa, Coogan, que é da Edições Delta. Diz assim, olha, educar, né, despertar as aptidões naturais do indivíduo e orientá-lo segundo os padrões e ideais de determinada sociedade, aprimorando-lhe as faculdades intelectuais, físicas e morais. É óbvio que aqueles que estão ligados à educação vão dizer que do ponto de vista técnico essa definição ainda é pobre, né? A coisa é um pouco, pode ser acrescentada uma série de outros termos aqui. A gente pode falar que a ideia da formação crítica do sujeito, levando esse sujeito a agir de forma transformadora na sociedade, né? A questão assim da igualdade, etc. Mas nesse momento aqui não é interessante para a gente investigar tão profundo. O interessante é essa questão aqui, quando a gente diz que esse indivíduo, né, ele vai ser orientado segundo os padrões e ideais de determinada sociedade, esse é que é o ponto de destaque. Porque de onde que vem esses padrões? De onde que vem esses ideais? Isso vem de onde? Né? Onde que isso foi determinado? Aí então a gente entende a cosmovisão, ou seja, uma sociedade vai educar o indivíduo conforme a visão que ela tem do mundo. Né? O seu currículo vai ser orientado conforme a percepção que ela tem, que é aquilo que aquele indivíduo precisa aprender para aquele determinado fim. Ela vai tratar aquele indivíduo, né, conforme a concepção que ela tem do que é o homem, de como que o homem aprende, como é que se dá o processo cognitivo. Ou seja, essa visão vai determinar os procedimentos. Então, a grosso modo, né, assim, cosmovisão tem tudo a ver com educação, mas absolutamente tudo. Né, absolutamente tudo. Pastor Flávio, você comentou sobre cosmovisão, conceituou cosmovisão, falou que tem tudo a ver com a educação, mas a gente conseguiria, então, falar que existe uma diferença entre uma cosmovisão não cristã e uma cosmovisão cristã? Existe uma diferença, então, de cosmovisão cristã para cosmovisão não cristã? Felipe, a tua pergunta ela é muito assim, preciosa, porque muitas vezes, né, as pessoas elas não conseguem perceber que existe essa distinção e ela é crucial. Né? A gente já estabeleceu aqui a premissa de que nada, na verdade, é neutro. Né? Nós agimos conforme aquilo que nós cremos, né? Conforme aquilo que nós acreditamos. Então, nada nesse mundo é neutro. Então, isso vai nos levar a uma conclusão óbvia que aqueles que creem na Escritura e a receberam como revelação, como palavra de Deus, e que creem que aquele conteúdo é confiável, é verdade, é óbvio que a visão de mundo vai ter que ser construída a partir daquilo que a revelação nos diz. Ou seja, então, nós vamos ter de fato um confronto. Se por um lado você tem parte do mundo que olha para o homem e vê esse homem como não sendo, né, aquele que foi criado por Deus, mas cuja existência dele tem uma causa que não tem uma explicação, que não tem um propósito, não teve uma intenção. Olha, a forma de se olhar para a vida desse ser, chamado homem, vai ser construída, essa forma de olhar vai ser construída a partir de premissas distintas daquelas que olha para esse mesmo homem e vem na criação dele, né, alguém que teve essa intenção, alguém que teve um propósito ao criá-lo e alguém que pode dar o sentido e significado para essa existência. Ou seja, só nesse exemplo básico aqui a gente já percebe que há uma distinção enorme, porque a cosmovisão cristã
ela vai ter que trabalhar, ela necessariamente ela é construída a partir de alguns conteúdos da Escritura, que é da criação, da queda humana, da redenção em Cristo e da consumação final de todas as coisas, da restauração de todas as coisas por meio de Cristo. E isso vai ter um impacto muito profundo na forma da gente encarar a vida. Muito bem. Aproveitando aquele gancho que o senhor falou a respeito de aquelas bases, ingredientes, se pudéssemos falar, essenciais à cosmovisão, que é a criação, Sim. a queda, redenção e consumação. Como se relaciona, vamos item por item, como se relaciona a criação com a educação? Como o entendimento da criação vai influenciar na educação? Você explica um pouquinho. Sim. Reverendo Nelson, a criação, assim, a tua pergunta, ela é excelente, porque a criação, entender o que a Escritura nos revela no tocante à criação, vai nos dar, assim, uma visão revolucionária de tudo aquilo que nós enxergamos à nossa volta. Eu ouso dizer aqui, sem nenhum medo de me equivocar, que o versículo mais importante que nós temos na Escritura é Gênesis 1. Porque lá diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. E por que eu digo que é o versículo mais importante? Porque se isso não for verdade, tudo o mais que vem após esse versículo perde o suporte. A partir dessa afirmação, tudo o mais na Escritura faz sentido. Ou seja, se Deus é aquele que criou todas as coisas, então a gente tem uma série de implicações que vão decorrer desse aspecto. E eu vou listar alguns aqui. Eu sei que o nosso tempo aqui é curto, não dá para a gente, né, explorar demasiadamente essas questões aqui, mas eu vou tentar aqui ser rápido e ser objetivo aqui o máximo que eu puder. Primeiro, a criação, ela aponta para a autoridade e a propriedade que Deus tem sobre a obra criada. Então, olha o impacto disso. Ele criou. Ele criou tudo que existe e pertence a Ele. E a gente pode até aliar a doutrina da criação também, a doutrina da providência, né, que diz que não só que Ele criou, mas Ele sustenta e governa pela sua muito santa e justa vontade todas as coisas para a sua própria glória. Mas quando a gente olha para esse aspecto, o que a gente aprende é que, ao entender isso, a forma de eu viver a vida vai necessariamente impor sobre mim o reconhecimento de que eu existo nesse mundo, mas a minha vida, ela não é minha. Então, a forma de eu educar, quando eu reconheço esse aspecto, vai passar por esse caminho de que educar o indivíduo é levá-lo, primeiramente, a reconhecer que ele existe em função da deliberação livre do seu Criador que quis criá-lo. E que a vida dele, então, não pertence a ele. E que a vida dele, ele deverá prestar contas dela para aquele que é o dono. E que a vida dele existe em um mundo onde existem absolutos, que é algo que você não vai achar numa cosmovisão que não seja cristã. Porque numa cosmovisão que não seja cristã, valores morais e éticos, eles precisam ser construídos dentro de um ambiente de consenso que a sociedade vai chegar a ele, numa ética quase que pragmatista. Ou seja, nós temos que estabelecer alguns nortes éticos aqui para a própria preservação da nossa espécie. Senão a gente se mata. Vamos colocar um pouco de ordem nesse negócio. Mas numa cosmovisão cristã, não. Porque você tem como a causa, como a origem, um ser que é moral, que é Deus quem criou todas as coisas. E que exige que aqueles seres que foram criados morais respondam a Ele, aí dentro desses padrões dele. Um outro aspecto que a criação também nos apresenta é que a criação, e esse é um ponto que me encanta, quando a gente olha para a doutrina da criação, a gente aprende que a criação, a obra criada, ela tem essência e tem propósitos
definidos pelo seu Criador. Quando Deus cria, você vai ler Gênesis 1, logo no nosso início vai dizer assim, né? E disse Deus, haja luz. E o que foi que houve? Houve trevas? Não, houve luz. Como que a luz sabia que ela estava sendo chamada à existência? Como que ela sabia que era para ela vir a existir? Como? É porque a palavra, ela não apenas cria, ela não é apenas poderosa para criar, mas ela dá o contorno da essência também, ela determina o que a criação deve ser. E nesse mundo que a gente vive, dentro da cosmovisão que não é cristã, uma coisa que não dá para se falar é sobre essência. Justamente porque a visão que não é cristã não tem na sua origem alguém que criou e que determinou o propósito, que diz para que aquela obra criada deve existir. Então, quando você não tem essência, o que sobrou para a humanidade, caminhando aí, né, dentro da perspectiva do iluminismo, foi tentar achar algum propósito para continuar vivo. E aí a gente tem toda essa literatura na linha do existencialismo, né? Ou seja, e basicamente o existencialismo vai dizer que a existência precede a essência, né? Que você tem que achar alguma coisa aí para dar propósito, para dar valor à sua existência, ou para te autenticar, né? Que é o termo que alguns deles gostam de usar. Mas quando a gente olha para a Escritura, não, a cosmovisão cristã não vê assim. Ela olha para o homem e ela sabe que o homem ele não está aqui para ele se definir, para ele dizer o que ele quer ser, para ele definir o que é ser um ser humano. Não, porque quem criou definiu o que é ser um ser humano. Disse, vou criar alguém à minha imagem. E Adão, na sequência, né, do texto de Gênesis, quando a gente chega em Gênesis 2, a gente percebe que quando Adão é chamado a cumprir o seu papel e dar nome aos animais, quando ele vai dar nome à sua esposa, o nome que ele dá também vai corresponder à essência dela. Porque diz que ele não tinha, para ele não tinha até então uma auxiliadora que lhe fosse idônea, alguém que fosse igual a ele. Mas quando ele é apresentado à sua esposa, a mulher, ele olha e diz, olha, vai se chamar mulher, né, que no hebraico é Ishá, enquanto o homem é Ish, né? Vai se chamar Ishá porque saiu do Ish. Ele olha e reconhece, ela é apenas de gênero distinto que o meu, ela é fêmea, mas ela é humana, então ela vai levar o nome que a define enquanto humana, o nome que esse Deus deu. Então essa questão da essência é extremamente importante, né? A criação ela nos fornece isso. Um outro aspecto que a criação também nos fornece, que vai causar um impacto diretamente na educação, é que a criação, a doutrina da criação vai nos ensinar que a obra criada, ela revela o conhecimento de Deus. A gente olha para o Salmo 19 e te encontra isso lá. Logo nos primeiros versículos do Salmo 19, nós temos uma declaração de que os céus proclamam a glória de Deus. E na sequência vai continuar falando da criação, mas o linguajar que se usa é como se a obra da criação fosse um livro. E logo na sequência, no Salmo 19, vai se falar da lei de Deus, que é um outro livro, né, o livro da revelação especial. E o que nós temos ali então? Nós temos dois livros, né? Um livro da revelação natural e o livro da revelação especial. Agora vamos pensar juntos aqui. Se é assim, e se nós cremos na doutrina da criação, na hora de ensinar matemática, física, química, artes, língua, isso não tem que gerar deslumbramento, gente? Se isso revela Deus, nossos filhos vão estudar a língua, vão aprender a fazer redação, só para tirar uma prova boa no vestibular, na redação do Assim Enem, para entrar no curso que eles querem? É essa que vai ser a abordagem com esse conteúdo? Ou eles vão aprender o valor da linguagem, a importância disso? Afinal de contas, Deus criou tudo pela palavra. Eles vão aprender o quanto que a linguagem é importante nas nossas
ter interações. Ao estudar matemática, física, química, eles vão ter aquele deslumbramento de entender como é que Deus criou essas coisas. Olha o quanto que isso muda. Olha o quanto que isso muda. Muda até a nossa forma de lidar com os conteúdos, que hoje em dia, dentro de uma cosmovisão, de uma educação que é moldada por uma cosmovisão que não é cristã, esses conteúdos não cumprem esse propósito. E por último, para eu não me alongar muito nesse ponto, quero apenas observar que a doutrina da criação nos revela que a criação, ela existe para a glória do seu Criador. E o relato, logo do início ali, de assim, Gênesis, ele caminha, ele é direcionado para o 7º dia. A gente vê que toda a criação ela vai sendo desenvolvida e no 7º dia o que é que Deus faz? Deus então santifica aquele dia, abençoa aquele dia, separa aquele dia. Então, isso é um anúncio muito claro que tudo aquilo que ele fez para si. Para que naquele último dia, o que seria o 7º naquele dia, então, é o dia do deleite. É uma lição preciosa que a gente tem ali. Ou seja, nós existimos para o nosso Criador. E uma cosmovisão cristã que leva a criação a sério, precisa levar, senão não será uma cosmovisão cristã, ela vai trabalhar em cima dessa premissa. Vai conduzir o indivíduo a conhecer isso e a viver dessa forma, para a glória do seu Criador. Muito bem. Já temos aprendido o que significa cosmovisão, esse conjunto de crenças que o ser humano assume, e através dessas crenças ele passa a ver, enxergar, interpretar tudo que ele vê. Sim. Isso. Como se relaciona com a educação? Na verdade, nós educamos de acordo com a nossa cosmovisão, de acordo com o nosso conjunto de crenças. O reverendo Flávio também nos mostrou a respeito da cosmovisão cristã, os 4 pilares, criação, queda, redenção e consumação, e falou a respeito da criação, que Deus não somente criou, Ele definiu a sua criação, e ao defini-la, Ele implantou um propósito. E falou a respeito de todos os conteúdos, o próprio currículo deve estar fundamentado na doutrina bíblica da criação. Não há outra forma de falar de forma racional, não há outra forma de agradarmos a Deus, não há outra forma de fato falar a respeito da realidade se não passa de fato pela doutrina da criação. Mas antes de prosseguirmos, nós faremos um breve intervalo e logo voltamos. Precisamos então cristalizar e ter essa compreensão de que quando nós falamos de educação escolar cristã, nós estamos falando da abordagem de todas as áreas de conhecimento a partir de uma cosmovisão cristã. Estamos falando então da educação numa escola, num ambiente acadêmico, onde qualquer área de conhecimento é trazida à sala de aula e é trazida para a atenção dos alunos, e os mestres têm a consciência, a convicção de que vão estar ministrando aquela área específica de conhecimento, mas alicerçados numa visão de mundo que é cristã. Alicerçados numa compreensão da nossa vida, do nosso propósito, que parte dos pressupostos contidos na palavra de Deus. Se somos cristãos, temos a convicção de que a palavra de Deus é a verdade, e então nos alicerçamos nessa verdade para tentarmos compreender o mundo e as diferentes áreas de conhecimento que existem. Dando sequência à nossa reflexão de hoje sobre a cosmovisão e a sua relação com a educação, e seguindo também essa sequência que nós estamos vendo que foi exposta pelo pastor Flávio de criação, queda, redenção e consumação, uma vez que o senhor já comentou sobre a questão da criação, nós sabemos que nós servimos a um Deus perfeito, que criou todas as coisas de forma perfeita, mas nós sabemos que aconteceu um evento, que
trouxe a mácula a toda a humanidade, né? Inclusive a nós. Então, a pergunta seria, como que nós podemos, então, entender que a queda da humanidade influencia na construção de uma educação cristã? Sim. Felipe, essa pergunta também é muito, muito boa, muito importante. Assim. A gente tem um ensinamento bíblico, né, de que o assim chamado pecado original, o primeiro pecado, o pecado dos nossos pais, né, que está registrado lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, ele assim, trouxe consequências para toda a humanidade. E, normalmente a gente se refere a esse evento histórico, e aí é importante que a gente afirme isso, né? Faz parte da cosmovisão cristã o reconhecimento de que esse evento é um fato ocorrido na história, né? Isso não é uma fábula, né? Não é uma alegoria, não é um relato, né, mítico, não, é um fato histórico, né? E ele é chamado de queda, né? Por que ele é chamado de queda? Porque antes desse fato, como você observou, Deus criou a humanidade, e a humanidade gozava, desfrutava de uma relação de comunhão, de intimidade, de harmonia com Deus, né, com a criação, entre eles, né, com o seu próximo, e até consigo mesmo, né? O indivíduo, né, ele tinha integridade, né, na saúde mental e emocional dele, enfim. Podemos dizer que era alguém muito bem resolvido na vida, enquanto estava ali no Éden. E por que se chama queda? Justamente porque no ato de desobediência, né, ao pecarem, né, rompeu-se a relação com Deus. Né? E ao se romper, ao ocorrer a ruptura com a relação com Deus, ocorreu na sequência, né, a ruptura com todas as demais áreas onde tinha harmonia. Então o homem, a humanidade caiu daquele estado em que estava, né? E aí, questão da queda. Agora, o que nós aprendemos ali? A Escritura, quando olha para esse fato, e quando ela nos ensina sobre as consequências disso, nós vemos algumas consequências que têm a ver, né, tanto com a morte espiritual, física, eterna, tem a ver também com a corrupção, a falta de harmonia na vida humana como toda, a própria criação vai passar a sofrer isso, a caminhada do ser humano nesse planeta vai ficar um pouco mais penosa. Mas o que é interessante, no tocante à educação, que tem que ser frisado aqui, já que o nosso tema é esse, e nós estamos pensando aqui, é bom que a gente frise também, estamos pensando numa educação numa perspectiva escolar, né? O que é, né, nesse assim, aspecto? É a questão da depravação total, que é um ensinamento bíblico de que o pecado atingiu a humanidade, né, totalmente, e de duas formas, no sentido quantitativo, ou seja, todos os homens, todos os descendentes de Adão, né, foram maculados, foram alcançados por essa mácula, por essa depravação, e qualitativamente também, ou seja, a estrutura, todo o ser, né, todo o indivíduo, todas as áreas dele foram maculadas pelo pecado. E aí, quando a gente pensa em educação, a queda vai nos dar uma visão muito real do que é o ser humano. Vamos olhar para o ser humano e saber o que tem no coração dele, ou seja, é um coração corrompido. Nós não vamos nos enganar por alguns mitos, né, do homem bonzinho, né, ou do assim, homem que qualquer tipo de erro ou de desvio que ele tenha pode ser atribuído a alguma causa externa ou ao meio ou qualquer outra coisa. Não, a nossa visão sobre o homem vai ser realista, tanto do ponto de vista ético, quanto também do ponto de vista das potencialidades, ou seja, a capacidade cognitiva dele, as questões epistemológicas, ou seja, como que esse homem conhece. Ou seja, nós vamos reconhecer também que a capacidade dele de discernir o certo e o errado, o que é verdade e o que não é, foram maculadas também. Aí, nesse aspecto, a revelação ganha primazia. Quer dizer, a palavra de Deus, aquilo que o próprio Deus diz para a gente sobre o que é e o que não é, o que é bom e o que não é, o que é o mal e o que não é o mal, o que é o certo e o que não é. Aí a educação cristã, ela vai olhar para Deus, para ser guiada por Ele, justamente porque reconhece os efeitos da queda. E vai também
ter a noção muito clara que o ser humano, por ser um homem caído, precisa de disciplina. A lei, por mais que alguns tenham dificuldades e gostem de fazer esse contraste entre lei e graça, passa a ser vista também como um instrumento da graça para proibir o mal, para nos apontar o caminho, embora ela, enquanto instrumento de salvação, seja inútil. Ela não vai cumprir esse papel, mas ela cumpre um outro papel, porque ela vai, né, nos ajudar a discernir a maldade e a refrear também. Ou seja, olha o quanto que essa compreensão da queda forja, né, em nós uma percepção de mundo muito diferente de uma cosmovisão que não é cristã, né? Muito bem. O título foi muito apropriado, muito apropriado. O título central. Se a educação cristã seria uma utopia, seria um fanatismo, ou seria uma proposta revolucionária, radical. Porque, a bem da verdade, que o reverendo Flávio está nos mostrando hoje de manhã, é precisamente que não pode existir o português, não podemos falar, não podemos ensinar português e ao mesmo tempo retirarmos a doutrina da criação e a doutrina da queda. Não podemos ensinar química, física, filosofia, matemática, psicologia. Sim. Não podemos ensinar engenharia, não podemos ensinar absolutamente nada retirando a doutrina bíblica da criação e da queda. Ou seja, esta é uma proposta, ou este é um anúncio, melhor dito, dizendo melhor, é um anúncio de fato radical, porque nós temos a tendência a pensar que a criação e a queda são doutrinas que devem ser faladas na escola bíblica dominical, nos cultos de adoração, mas nada tem a ver com matemática, com português, com ciência, com história, com física, com psicologia, com engenharia, com medicina, enfim. Mas, pastor, o senhor já falou de criação, já falou a respeito da queda. Agora, queremos que o senhor fale a respeito da redenção. Qual é o impacto da redenção feita pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em toda a área, em toda a realidade e em todo aspecto da nossa existência, do universo? Sim. O senhor falou isso. O senhor falou isso na criação. Então, a redenção deve ter algum impacto também na educação, ou não? Reverendo Nelson, essa pergunta nos dá a oportunidade de anunciar uma coisa que é extremamente preciosa e que muitas vezes é ignorada, né? Porque tudo que Deus fez, né, a criação toda foi feita por meio de Cristo. E quando a gente lê a Escritura, a gente vê que tudo aquilo que Deus fez após a queda aponta para Ele. Ele estava presente lá atrás na criação. Então, quando nós de fato somos educados, né, de forma cristã, ou seja, a partir dessas premissas, né, que devem formar nossa cosmovisão, entendendo a criação, reconhecendo a queda, nós vamos ser educados para olhar para Cristo e ver nele a redenção, que tudo aponta para Ele, que Ele é o centro de todas as coisas. Aí alguém pode estar ouvindo e pode estar pensando assim, não, mas aí você está confundindo as coisas. Não tem nada a ver, isso aí é evangelismo, educação é uma coisa, isso aí é evangelismo. Mas será? Depende do mundo em que você vive. Porque eu vivo em um mundo que Deus criou, que pertence a Ele, Ele criou para a glória dEle e para exaltar o Filho dEle. Então, se a educação não levar e não apontar para o Filho dEle, ela não está cumprindo o propósito dela. Não está. Não nesse mundo aqui. Não nesse planeta que nós estamos pisando aqui hoje. Não. Você pode estar pensando, mas isso é a mesma coisa que evangelho. Mas o que não é? O que nós estamos falando aqui é isso, não é? É isso. A cosmovisão determina a forma como a gente vive a vida. Se você acha que Deus não existe, como alguns pensam, aqueles que acham que Deus não existe, realmente não faz sentido nenhum isso. Mas quando nós admitimos e assumimos como verdade a revelação que esse mundo pertence ao Altíssimo, educar corretamente não pode conduzir a outro caminho, não pode conduzir a outro alvo que não seja apontar para Cristo.
Até porque, uma vez que nós reconhecemos a queda e a necessidade da revelação, é para lá que a revelação vai nos levar. E é Cristo quem vai nos dar, né, que vai ser a graça de Deus chegando até nós, vai ser por meio dele, para nos habilitar, né, abrir os nossos olhos e nos iluminar o coração para a fé. Ou seja, não é possível pensarmos em educação cristã que não pense nesse aspecto. Porque se fomos criados para a glória de Deus, a educação cristã tem que nos apresentar Cristo. E nos apresentar Cristo usando a criação. Usando a criação. A criação tem que causar, e eu volto a dizer o que disse alguns minutos atrás, a educação cristã tem que fazer com que o estudo da criação, né, das matérias do nosso currículo nos leve a um deslumbramento, ao reconhecimento da sabedoria, do conhecimento e do poder de Deus manifestados na obra que Ele criou. E a obra da redenção é aquilo que nos salva, que nos redime, que nos ilumina a mente e o coração para compreender isso. E é para onde a educação cristã tem que apontar, tem que levar o indivíduo aos pés da cruz, para que ele conheça isso, que é o propósito de Deus. Reverendo Flávio, você comentou então sobre a importância da doutrina da criação, da queda e da redenção, né? E para finalizar, eu gostaria de perguntar então, qual seria o impacto do quarto ponto, né? A questão da consumação. Qual que seria então o impacto da consumação no nosso entendimento de educação cristã? Felipe, quando a gente olha, né, o livro de Apocalipse, que vai nos dar assim, um lampejo, né, de como que será a consumação de todas as coisas, o que me chama a atenção, reverendo Nelson, é que lá nós temos o símbolo, né, a realidade da bem-aventurança que nos aguarda é descrita, essa realidade é descrita como sendo uma cidade. É a Nova Jerusalém. Isso me chama a atenção porque, originalmente, o nosso habitat inicial era um jardim. E com o advento da queda e a redenção em Cristo, poderíamos pensar que, né, a restauração final fosse um jardim melhorado, né? Talvez uma grande floresta, né? Um jardim assim, né? Não sei, né? Mas algo ainda vinculado a um jardim tão somente. Principalmente quando nós lemos a Escritura e vemos que aquele que primeiro edificou uma cidade foi quem? Foi Caim. Né? E você fala, não, então, né, a cidade não deveria, talvez, estar no propósito de Deus, era para ficar no jardim o tempo todo, né? Mas o que a gente vê com a Nova Jerusalém é que tem uma mensagem muito forte nisso, que é a da restauração, a redenção da cultura humana. Aquilo que é fruto do labor humano, que aponta, né, para essa construção social, que é o homem exercendo o mandato cultural que lhe foi dado na criação, e que ele, enquanto caminha nesse mundo sem ser guiado por Deus, ele erra o alvo o tempo todo. Quando Deus nos dá uma imagem, uma visão daquilo que nos aguarda, né, a grande força dessa imagem é a restauração de uma cidade. Uma cidade onde não tem choro, não tem mais dor, não tem lágrimas, e onde habitam justiça e paz. Então, esse ideal que nós vemos da consumação deve ser o nosso guia para a construção de um ideal de uma sociedade aqui, enquanto essa nova realidade não assim chega. Então, uma educação cristã, ela vai sempre trabalhar os seus indivíduos para que eles se comprometam com a construção no aqui e no agora, desse tipo de vida, desse tipo de sociedade, onde habita justiça e paz, né, onde os fracos são protegidos, e aonde Deus é honrado, e a sua palavra é conhecida, e ela rege as nossas relações, na medida que nós construímos nossas leis, nossos relacionamentos, de forma que essas construções reflitam os princípios que a palavra de Deus nos ensina, né, de verdade, de justiça, de correção.
Muito bem. Lamentavelmente já estamos chegando ao nosso encerramento e temos aprendido e muito hoje. Mas já temos falado de cosmovisão, temos falado da criação, queda, redenção, consumação, como se relaciona isto com a educação, aliás, como vivenciar isso na educação. Para encerrar, Pastor Flávio, qual é a principal diferença entre educar dentro de uma cosmovisão cristã, a partir de uma cosmovisão cristã, e educar a partir de uma cosmovisão não cristã? Qual é a grande diferença? Ou é tudo a mesma coisa? Sim. Reverendo Nelson, há uma diferença enorme. Meu irmão Felipe, a diferença ela é gritante, né? A nossa cosmovisão vai determinar como a gente vive, né? E uma educação cristã, ela só pode ser assim chamada, só pode ser assim considerada, né? Se ela laborar, se ela trabalhar, né, a partir das premissas da cosmovisão cristã, que foi o que a gente observou aqui. Não tem uma educação que possa ser chamada de cristã se ela não levar em conta essas premissas da cosmovisão cristã. A gente pode ter uma escola que de repente faça cultos, que tenha momentos de oração com seus alunos, né, que leia a Bíblia com eles, que tenha ali um capelão para acompanhá-los, mas isso não fará dela uma escola cristã. Uma escola com educação cristã, desculpa, talvez ela pode ser chamada de uma escola cristã, que é uma escola confessional, ela é cristã, mas a educação não vai poder ser chamada de educação cristã só porque naquela escola essas coisas são assim feitas. Uma educação, para ser cristã, ela precisa abordar os conteúdos da forma como a cosmovisão olha para esses conteúdos. Ela vai olhar para o aluno dela da forma como a cosmovisão cristã quer que ela olhe. Quem é esse indivíduo? Como é que ele aprende? Como é que ele não aprende? A metodologia, a filosofia de educação que ela vai usar não é uma filosofia de educação construída pelo humanismo, e talvez nós vamos ter a oportunidade de falar isso um pouco mais à frente, mas vai ser uma filosofia de educação construída a partir dos pressupostos cristãos, da cosmovisão cristã. A pedagogia dela não vai ser uma pedagogia construída a partir de premissas que desconhecem a existência de Deus, que ignoram e que até militam contra a existência desse Deus. Não, vai ser uma pedagogia construída a partir da cosmovisão cristã. A forma como ela vai olhar para o indivíduo, a forma como ela vai trabalhar com esse indivíduo, isso tem a ver com conteúdo, mas tem a ver também com metodologia e, acima de tudo, tem a ver com propósito e o resultado que é buscado. Porque ela vai trabalhar esses conteúdos para que aquele indivíduo viva a vida como Deus quer. Não vai ser uma escola onde os seus alunos vão ser instruídos ou motivados, de repente, quando chegarem no 3º ano, a buscarem os cursos que dão mais dinheiro. Não. Numa escola com educação cristã, você jamais ouvirá isso. Os meninos serão instruídos, e as meninas também, a discernirem qual é a vocação deles. E a buscarem exercer a vocação com excelência, porque o propósito é outro. O que se busca é educar para a glória de Deus, é ensinar o indivíduo a viver a vida como Deus quer que ele viva. Isso é uma educação cristã. A parte disso, você não tem educação cristã. Você pode ter escola cristã, mas o que ela está fazendo a nível de educação está muito distante daquilo que é uma educação cristã. Eu encerro por aqui, faço dessas palavras aqui as minhas considerações finais, e quero apenas dizer o seguinte, que quando a gente entende isso, a gente entende que a educação cristã, ela não é apenas uma forma diferente de educar. Ela é a única forma que está de acordo com o propósito de Deus para a vida humana. E ela é algo revolucionário. Ela é algo revolucionário. Eu encerro agradecendo a oportunidade de estar com vocês aqui nessa manhã de hoje. Espero que Deus ainda nos dê muitas oportunidades de desenvolvermos esse tema e tratarmos de mais questões que estão aqui paralelas ao que abordamos hoje. Muito, muito obrigado. Viu? Muito obrigado, reverendo Flávio. Muito obrigado,
presbítero Felipe. Tem sido algo maravilhoso nesse dia, e nós temos muitos outros temas a tratar relacionados com a educação, e a bem da verdade, são temas radicais, que a ideia é promover uma mudança de vida, uma mudança da própria estrutura, do próprio entendimento do que se acreditava ser uma educação cristã e não era. Muito obrigado, Deus abençoe grandemente a todos quantos estão trabalhando, também nos bastidores, para que este programa seja possível. Agradecemos a nosso colega, reverendo Jean, que tem feito todo o esforço, com todo o carinho, tem nos orientado, e a toda a equipe técnica, a liderança da Igreja Presbiteriana Cariru. Que Deus abençoe grandemente. Muito obrigado.